Olá a todos, aqui é o João do canal Cosmopolítica e esse é um vídeo muito importante para o canal e para mim. E é sobre o meu livro. Durante os últimos meses, muitas pessoas vieram me perguntar sobre o meu livro, quando ele vai ficar pronto, quando ele vai ser lançado, e eu tenho a notícia boa para dar que ele foi lançado, sim. Olha ele aqui. Eu realmente gostei muito dessa capa que o pessoal da editora fez. A folha é essa amarelinha aqui, ó, gostosa para ler de noite. E o cheirinho é muito bom, tá? O fascismo como ideologia e a revolta totalitária. Então ele foi finalmente lançado, né? Finalmente. E o link, coloquei alguns links aqui do site da editora, da Amazon, caso vocês queiram adquiri-lo, né? E eu vou, nesse vídeo, falar um pouco do meu livro. Vou falar sobre uma sinopse, né? O que ele se trata, assim, para vocês verem antes de comprar, né? E, novamente, eu agradeço a todos aí que tiveram a paciência, né, pelo lançamento do meu livro, que me perguntam há meses sobre ele, e ele finalmente está aí, meu primeiro livro publicado. Um sonho que eu acalento desde 10 anos, desde os últimos 10 anos, né, quando eu comecei a vida intelectual, então finalmente estou publicando um livro. Que loucura, cara. Mas está aí. Eu vou falar primeiro um pouco do contexto da escrita desse livro. Eu comecei a escrevê-lo no longínquo março de 2021, no primeiro ano pós-pandemia, quando as coisas estavam se acalmando e tal, e o ano que eu entrei no mestrado em Ciência Política na Federal Santa Catarina. Então eu estava nesse ano de 2021 fazendo mestrado, fazendo as matérias e tal, e estava escrevendo esse livro no meu tempo livre. Era meu xodó, era quando eu queria desligar a cabeça dos problemas pessoais, da família, da universidade. Eu só sentava e me embrenhava nos meus livros e escrevia como um hobby, porque isso é catártico para mim, né? Isso limpa a alma, digamos assim, escrever. E eu comecei em março de 2021 e eu terminei em novembro de 2022, finalzinho do ano passado. E a última peça foi o prefácio que o meu amigo Antônio Messina, que é doutorando e professor na Universidade de Catânia, na Sicília, escreveu aqui o prefácio para o meu livro. Ele foi muito gentil, né? E acabou então em novembro com o prefácio do meu estimado colega Antônio Messina, e eu mandei para a editora, mandei para várias editoras, né? A partir de janeiro de 2023, desse ano. Eu peguei um monte de editoras, né? E fui atirando, mandando e-mail, assim. Eu mandei para a editora Unesp, eu mandei para Vídeo Editorial, eu mandei para Aves Raras, eu mandei para LVM, eu mandei para Record Globo, a Record, eu mandei para um monte de coisa, um monte. E de todas essas, só duas responderam. A editora Dialética, que também é muito boa, foi a primeira que me respondeu, né? Foram muito solícitos e se mostraram interessados no meu livro. E a segunda foi a editora Apris, né? E eu escolhi essa porque ambas são boas editoras. A Dialética e a Apris são boas editoras no meio acadêmico, né? Mas eu escolhi a Apris porque o meu orientador no mestrado, o professor Ricardo Silva, que foi um ótimo orientador, né? Ele me recomendou dizendo que se eu fosse publicar um livro para ter mais seriedade acadêmica, eu deveria publicá-lo pela editora Apris. Porque ele diz que ele e vários dos colegas dele do meio acadêmico gosto muito dessa editora, então eu escolhi, porque a editora se apresentou para mim, se interessada em publicar meu livro, e eu lembrei que ele me falou dela, então eu optei pela editora Apris. E não me arrependi. Eles foram muito bons em todo o processo de atenção, de fazer o contrato, de revisar, editar, fazer a capa, né, preparar para lançamento. Foram muito bons, muito profissionais, não tive nenhum problema nesse sentido. É uma editora realmente excelente, eles são de Curitiba, eles têm muitos anos de mercado, então, obviamente, foi uma ótima escolha, de que eu sou muito grato. Eu sou muito grato pelo primeiro livro que eu escrevi. Uma editora desse renome, desse tamanho, já teria aceitado. Porque quando eu enviei para a editora esse meu livro, eu era como se eu fosse alguém hoje em dia, mas eu era um Zé Ninguém, né? Meu canal no YouTube tinha mal 150 inscritos. Eu tinha acabado de começar, né? Tava fazendo meus pequenos videozinhos lá no começo, de janeiro e fevereiro, 150, 200 inscritos. E eu mandei em louco, assim, né? Meu livro para várias editoras. Eu fiquei bem surpreso quando a Apris se mostrou interessada. E eu aceitei. E durante esse meio tempo, no processo de
confecção, edição, editorialização, capa, impressão, tudo, o meu canal foi crescendo absurdamente bem. E eu estou bem surpreso que eu possa conciliar o lançamento do meu livro com agora a minha base, digamos assim, de inscritos e amigos do canal e fãs do canal. Então isso tudo se alinhou perfeitamente. Algo que eu não esperava que acontecesse de maneira tão bem feita e bem, digamos assim, organicamente natural, mas aconteceu, então eu estou muito feliz. Por isso que o título do livro é Fascismo como Ideologia e Revolta Totalitária. O fascismo como ideologia, nesse livro eu reconstruo, né, e o estruturo como uma ideologia, quais são os seus aspectos, né, os seus elementos, suas características. E a partir dessa construção ideológica e histórica do fascismo, eu o uso como um esteio interpretativo de um fenômeno que eu chamei de a revolta totalitária. Porque o fascismo, ele foi, digamos assim, o maior sintoma de uma revolta muito maior, no qual ele foi, digamos assim, o exemplo mais honesto nas suas intenções dessa revolta, que é a revolta contra o individualismo liberal. Sim, eu mostro nesse livro como o contexto intelectual do século XIX para o século XX, depois que deságua no fascismo, né, criou uma grande revanche, uma grande revolta contra o individualismo liberal que era do século XIX e do século XVIII, e como a ideologia fascista é, na sua principal essência, uma tentativa de refutação do individualismo e do liberalismo, né? Essa, então, é a essência do meu livro, essa é a ideia principal dele, né? E, por meio dessa reconstrução ideológica da ideologia fascista, para fazer essa interpretação histórica, eu acabo trazendo para vocês toda uma história de um contexto da Itália, né, do Risorgimento, do desenvolvimento da teoria das elites, da sociologia elitista, da revisão do marxismo, né, que depois isso tudo vai desembocar nos 3 pilares do fascismo, que eu sempre falo aqui no meu canal e nas lives, né? No sindicalismo, e eu explico o sindicalismo italiano, e depois eu dedico um capítulo específico a Sérgio Panunzio, né, que ele é um intelectual fascista muito importante, que não tem nada, absolutamente nada dele em português aqui no Brasil, e nem mesmo em inglês, né, de certa forma. Então eu trago um capítulo especificamente sobre as ideias de Sérgio Panunzio, e depois eu trago um capítulo sobre o nacionalismo italiano, sobre o Enrico Corradini e o Alfredo Rocco, né? As contribuições deles quando eles eram nacionalistas até eles virarem fascistas, e depois eu faço o terceiro esteio, o terceiro pilar, que é o Giovanni Gentili e a sua interpretação do Giuseppe Mazzini, né? Que era um socialista nacionalista do Risorgimento no século XIX. E então isso tudo, né, desemboca aí no experimento fascista, digamos assim, né? É o experimento, então, que todas essas ideias, né, todo esse contexto histórico com esses intelectuais italianos vão, então, desaguar tudo de vez no experimento fascista, em ideias como o corporativismo, o humanismo do trabalho, né? Porque os fascistas eles se viam como uma religião política e uma democracia totalitária, e como isso tudo, né, desenvolveu a ideia deles criar um novo indivíduo e o sentido do imperialismo fascista, né? Isso tudo é explicado, digamos assim, paulatinamente, né, um atrás do outro e tal. E aí a penúltima parte fala sobre a revolta totalitária, que é os fascistas, eles conscientemente, abertamente, eles diziam que eles estavam ressuscitando uma ideia muito antiga, né? Uma ideia política da antiguidade, eles estavam ressuscitando-a, que é também o seu fundamento da ideologia fascista, para destruir numa revolta, né, contra o individualismo liberal. Porque o individualismo liberal nasce no século XVIII e XIX, e o fascismo ele surge num grande contexto de revolta contra o liberalismo, e o fascismo como ideologia se constitui nesse principal fenômeno de revolta, né? E eles se utilizaram, então, de uma ressurreição de um ideal político muito antigo, da essência social do indivíduo, né? E aí eu reconstruo essa revolta totalitária por meio dos textos dos próprios fascistas e mostro que, na sua essência, o fascismo é, essencialmente, né, anti-individual e antiliberal. Antes de ser anticomunista, ele é principalmente antiliberal e anti-individual, ok? E o último capítulo desse livro, assim, né,
eu vou explicar a relação de fascismo e marxismo, porque, novamente, isso também não é conhecido no Brasil. Pelo que eu saiba, eu sou o primeiro que trouxe aqui para o YouTube, para a Academia Brasileira, com profundidade essa questão do marxismo no fascismo por meio de Giovanni Gentili e Ugo Espírito, né? E esse último capítulo do livro é essencialmente para mostrar que, para criar a sua revolta totalitária, o fascismo, por meio do Giovanni Gentili e do Ugo Espírito, né, eles se utilizaram do marxismo para fundamentar a sua ideia do humanismo do trabalho e do corporativismo, né? Eu vou mostrar como Giovanni Gentili interpretou o marxismo e como essa interpretação foi levada para o seio do fascismo e operacionalizada por intelectuais como Giovanni Gentili e Ugo Espírito, né, para fundamentar a essência social do indivíduo contra o individualismo liberal, né? E vemos que, então, nessa revolta totalitária encabeçada pelo fascismo, o marxismo foi sim utilizado também como um expediente e uma inspiração para a construção da ideologia fascista, né? E eu trago todas essas provas, né, aí para vocês. Num geral, então, esse é o meu livro. Ele é, digamos assim, bem denso, tá? Digamos assim, as primeiras 150 páginas são uma interpretação, são uma reconstrução histórica, uma contextualização histórica, né? De momentos importantes como a longa Revolução Italiana, o que significa a Revolução para a Itália, né? A construção da sociologia elitista e o revisionismo do marxismo que chega até Georges Sorel, né? Para aí adentrarmos em cada um dos 3 pilares do fascismo, porque esses 3 pilares vão ser influenciados e beber dessas ideias que são da contextualização anterior, né? E a partir dessa contextualização que chega nesses intelectuais, os 3 pilares, se funda, então, cria-se a ideologia fascista e o experimento fascista do regime, para depois mostrar como esse experimento foi uma revolta totalitária anti-individualista, né, por meio da ressurreição da antiga cosmovisão da antiguidade, né. E aí, então, eu concluo mostrando o que do marxismo foi, né, retirado para a construção dessa revolta totalitária da ideologia fascista, né. Então, esse é, digamos assim, a essência do livro, né, num geral, assim. Eu tive muito prazer em escrever esse livro. Ele é comum falar esse clichê de que livro aqui nem filho, né? Não vou chegar a esse exagero, mas eu diria que ele é algo muito importante para mim. Eu nunca achei que eu ia chegar nesse momento, né, que tu tem um livro, tu é um autor, tu tá na Amazon e tal. As pessoas estão lendo o seu livro, é uma coisa bem surreal, digamos assim, né? Porque você passa muito tempo comprando e lendo o livro de outros e que agora é a sua vez de você ser comprado e lido, né? E criticado, e estudado, e interpretado, né? Então eu acho que isso é uma parte muito importante no amadurecimento da minha vida intelectual, né? E eu espero que esse livro possa ser uma contribuição muito importante para o debate sobre o fascismo aqui no Brasil, porque ele traz muitos autores e muitas fontes completamente desconhecidos. Eu espero que isso esclareça um pouco dessa questão aqui para vocês e que possa também ser uma luz para vocês fazerem suas próprias pesquisas. Aqui vocês podem olhar as fontes utilizadas, né, e pesquisar por vocês mesmos, né, ir atrás dessas fontes, lê-las por vocês mesmos e tal. Eu espero que esse livro seja essa ajuda para vocês, né. Qualquer coisa de dúvida do livro, né, você pode perguntar para mim no Instagram ou como um comentário aqui no vídeo, que eu vou responder. Como sempre, eu posso demorar, que eu sou preguiçoso para usar a mídia social, mas eu responderei, né, não se preocupe se vocês tiverem assim, né, dúvidas sobre algum argumento do livro e tal, né, fiquem tranquilos que eu respondo. Então é isso, pessoal, é um vídeo mais curtinho, eu queria só dar uma introdução aqui para vocês sobre o meu livro. Esse é, no geral, a essência dele e o motivo pelo qual eu escrevi, para mostrar essa interpretação histórica que traz o contexto histórico que levou ao fascismo, os intelectuais dos 3 pilares que vão se unir para fundir no fascismo, e aí o experimento fascista como ele foi nas ideias e nas instituições, né? E por fim, a revolta totalitária, a culminação dessa interpretação histórica para aí, né, mostrar o que do marxismo foi utilizado nesse sentido. Então é isso, pessoal, eu agradeço a todos que assistiram
Eu agradeço de antemão a todos que forem comprar o livro e lê-lo, né? Ele é consideravelmente longo, tem 488 páginas, né, de texto, mas eu fiz o meu melhor para não ficar enfadonho, né? E eu acho que vão ter muitas coisas bem surpreendentes para a maioria de vocês aqui. Então é isso, eu agradeço e até a próxima.